Om Mani Padme Hum. Vamos continuar a ler a obra O Mais Alto Fim, ou o fim mais elevado, mais alto objetivo, de Bo In Ra. Vamos passar para o quarto capítulo. Intitulado Da Luz Eterna. As casas, as habitações tornaram-se sombrias. Uma inquietude obscura plana sobre o palácio. Trazem-se pequenas lamparinas a óleo para lutar contra as trevas. Acendem-se as velas dos candelabros, mas a obscuridade não quer desaparecer. É verdade. Lamentavelmente, infelizmente, é uma outra luz que é necessária para que vós possais reencontrar a alegria. Podeis, portanto, contudo, dizer-vos, amigos, que esta luz, esta outra luz, vencerá seguramente a noite que vos rodeia, desde que vocês tenhais confiança. Não sabeis que sois vós mesmos que vos tornais prisioneiros das trevas. Não vos deixeis assustar pela obscuridade que vedes derramada e desenvolvida sobre todos os caminhos. Vós próprios virastes-vos para a obscuridade de tal modo que as trevas teriam que vos rodear até que chegasse o tempo certo e que vos pudesseis orientar de novo para a luz. Contudo, mesmo as trevas, elas encerram em si uma promessa de luz. Elas põem em jogo forças que fazem aspirar ardentemente à luz e que vos incitam, impulsionam, estimulam a mudardes de direção. Cultivai a paciência e perseverai uma calma, uma tranquila confiança. Brevemente estareis de novo a caminhar na luz do sol. Mesmo na noite mais profunda, a luz não está mais afastada de vós que nos momentos de maior claridade, desde que vós mesmo quereis virar-vos para ela. Se vos dirigirdes para o sol, toda a escuridade passará a estar para trás de vós. Foi assim que os nossos antepassados caminharam de um passo alegre e seguro na luz e deixaram para trás o que era sombrio. Todavia, as trevas seduziram cada vez mais os seus descendentes.
tal modo que aquilo que tinha ficado para trás se tornou mais importante que o caminho que eles tinham a fazer. E assim aprenderam a olhar para trás e a desviar-se e a perderem o caminho. É na obscuridade que eles esperam encontrar o que só pode aparecer na luz. Quanto a vós, longínquos descendentes desses descendentes, que por causa desses desvios e perdas antigas vos virastes para a obscuridade, não vos espanteis de estares rodeados hoje de escuridão e trevas tão espessas. É preciso fazer uma meia volta, se quereis, também vós, encontrar um dia, tal como os antigos, a luz do sol. Esta meia volta exige coragem e uma vontade determinada, resoluta. É já há muito tempo que os vossos olhos se desabituaram da luz e que só ela vos pode levar à alegria. Ora, é inevitável que a luz do sol vos faça mal antes que os vossos olhos tenham adquirido a força de a suportar e aprendam depois a amá-la. Muitos são, porém, aqueles que já chegaram ao ponto onde se começa a dar o retorno e muitos progridem já na via do retorno. Se uma pessoa verdadeiramente se empenha a si mesmo neste caminho, nunca fica privada de guia. Os que procurais ainda na direção oposta, não vos demoreis demasiado nos caminhos de erro que conduzem cada vez mais na noite. E vós, que há muito tempo já estáis cansados da demanda, da busca, da procura, não vos contentais em alumar as vossas cabanas e palácios chamas, faz luz, miseráveis. Virei-vos corajosamente para a luz eterna e deixei a obscuridade para trás de vós. Olhai, vede, a luz e as trevas nunca mudam de lugar. Só depende de vós mesmos tornar-vos presos, prisioneiros da obscuridade contínua ou de virardes o vosso olhar para a luz. Em verdade, todos vós sois iluminados pela luz eterna. E passamos para o quinto capítulo. Este quarto capítulo é um capítulo simples, que não exige grandes comentários, pois o que há é uma clara afirmação da necessidade de voltarmos o nosso olhar nosso olhar interior para a luz, para a fonte de luz, para as profundidades aqui bem expostas nesta pintura de Boin-Ra dos mundos espirituais. O capítulo seguinte, o quinto, intitula-se As Cores da Luz. Um dos grandes mistérios, por exemplo, muito desenvolvido na tradição persa, em Rusbean e na Jin Cobra,
desenvolveram toda uma teofania das cores. Diz-nos então Boinra assim: a luz do sol eterno contém nele todo o tipo de cores, e desde sempre aqueles que a conheceram na sua plenitude de luz branca dourada foram raros. A quase todos ela, à parte de alguns, só mostra uma só das suas numerosas cores. Trata-se de uma lei que não pode ser arbitrariamente modificada. Só o teu olho interior, diremos, determina sobre que cor tu deves conhecer a luz. Tu podes banhar-te na luz e, contudo, não a discernires, enquanto quiseres obrigar o teu olhar a perceber uma das cores de luz que não é a tua própria. Arriscas assim a alimentar todas as espécies de ilusões e a afastar-te demasiado da luz, pensando aproximar-te dela. Escuta, vou-te dar um bom conselho. E é para a realização do teu destino terrestre. Repito, escuta, eu vou-te dar um bom conselho, que é também a realização do meu destino terrestre. Dar a todos que querem ouvir-me bons conselhos. Este conselho é-lo: não falsifiques a tua cor e não procures ver uma outra coloração que aquela que deve um dia tornar-se a tua. Só obterás o teu conhecimento verdadeiro na tua cor. É só considerando-te a ti próprio da maneira mais atenta reconhecerás a cor que te é própria. Não é necessário, em verdade, que tu a reconheças antes, desde que faças voluntariamente confiança à direção que te guia e que não tentes também determinar-te a ti mesmo a direção pela qual a luz eterna deve se aproximar de ti. É algo que foi decidido desde sempre, desde a eternidade, porque coloração da luz chegará a ti a graça. É em ti mesmo que tal foi decidido. O que o teu olho deve ver. É a ti mesmo que tu deves fazer confiança. É no que há de mais interior em ti que é preciso aprenderes a crer. Isto é interessante, este capítulo, porque para toda a gente que medita o mistério da luz interior é inegavelmente um dos mais maravilhosos, mas sempre fugidios de se clarificar totalmente. E Boinra aqui numa linha até um pouco contrária à dos místicos persas, que falam em várias fases em que se vai vendo diferentes luzes. Boinra refere a luz branca dourada como a mais elevada e depois que cada um, em geral, excepto alguns poucos que possam ver mais do que uma luz, só veem a sua própria luz. E aqui Boinra o que é que nos diz?
diz que para recebermos e nos alinharmos com ela, o que devemos fazer é aprender a crer no que de mais interior há em nós. Esta atitude é importante porque muitas vezes nós projetamos demasiado para o que vem do exterior e não tanto do interior. Esta luz que brota do interior, mas que frequentemente parece que vem do exterior. E continuamos. Tem sempre em atenção o que os outros podem ver. E discerne também, no que eles te dizem, a diversidade da luz. Mas não esqueças, quem quer que tu sejas, que a ti é-te reservado ver outra coisa, se bem que seja a mesma luz que se manifesta em todas as gamas de cores. A ti ela só se poderá dar segundo a tua natureza, e a natureza de cada pessoa é diferente. Enquanto tu procurares atingir a luz segundo a natureza dos outros, tu impedes de atingi-la segundo a tua própria natureza e a tua cor. Assim, não te deves admirar de encontrares as outras pessoas na sua luz e tu permaneceres numa obscuridade persistente. Ensinam-te que todos aqueles que aqui atingiram na Terra a luz foram esclarecidos um dia pela mesma luz, e é verdade que tal ensinamento assenta sobre uma verdade profunda. Deve-se fazer confiança neste ensinamento, mas deve-se também saber que a mesma luz se derrama de uma maneira infinitamente variada, de tal modo que, podendo atingir um número incalculável de seres, ela dá-se a cada um de um modo diferente do que se dá aos outros. A revelação da luz faz-se de um modo único e singular em cada indivíduo. Cada um obtém a iluminação à sua própria maneira. Mas aquele que recebeu em si a luz sabe, contudo, que os raios que o iluminam e aqueles que agem em todos os seus irmãos ou irmãs que a receberam são raios da mesma luz. Esta parte aqui também é importante, comentamos nós. Cada ser obtém a iluminação à sua própria maneira. Certamente uma iluminação relativa. E se pomos em atenção e em cuidado muitos pseudogurus que se afirmam como tendo atingido a iluminação e são iluminados, muitas vezes nem sequer receberam a luz, nem veem a luz, apenas estão numa pose não dual, uma pose calma, uma pose ou então de grande amor e de grande adoração, numa ilusão astral tremenda. Isto para referir um pouco a alguns dos gurus indianos ou na linhas indianas que andam pelo Ocidente e que muitas vezes nem esta luz verdadeira interior atingiram, mas já se consideram iluminados. E continuamos. Ninguém recebeu uma outra luz, mas cada um apercebe a mesma luz sob uma cor diferente. Assim, uma riqueza infinita encontra-se contida na luz da eternidade. Há
como eu queria vos tornar perceptíveis a todos vós que aspirais à luz, como plantas fechadas numa cave durante o inverno, a diversidade da luz. Quão eu gostaria de poder descrever-vos a vós, com palavras terrestres, um caráter inesgotável da vossa herança eterna. Eu sei bem que todas as palavras humanas não são senão um balbuciar pobre quando se trata de referir o eterno. Eu posso somente, semelhante a um homem que viu maravilhas longínquas nesta terra durante uma grande viagem, tentar despertar em vós a possibilidade de representar o que vós nunca vistes. Mas se quereis contemplar interiormente vós mesmos isto de que eu estou incumbido de dar testemunho, é preciso que vós tenhais a vontade de percorrer vós mesmos, certos que todo o esplendor que eu vos prometo aqui, o caminho que tem o seu termo nessa luz, conduz à vossa própria visão no mais profundo de vós próprios. Que sejas considerado um sábio desta terra, ou que não vejam em ti senão um homem pouco familiarizado com a sabedoria deste mundo, sabe que a luz eterna só se te pode tornar evidente se tu estás decidido a procurá-la em ti mesmo, em despertares a ti mesmo. Comentamos nós em sair da alienação e massificação dos médias, das televisões, das internets, das redes sociais, com regularidade, sair de tais vibrações massificantes, horizontalizantes e meditares, procurares verdadeiramente em ti mesmo, tocares esses níveis interiores e poderes receber a graça da tua luz. E continuemos. Guarda-te, pois, das vozes enganadoras que te incitam a procurar nos olhos dos outros. Procura em ti à tua maneira e sabe que tu só poderás obtê-la na tua própria cor. Seja que tu a atinjas já nesta vida terrestre ou apenas quando tiveres abandonado o corpo terrestre ao pó, à poeira. Percorre com tranquilidade o caminho que te é próprio e quaisquer que sejam as coisas que te possas esperar conforme a tua natureza, elas serão em verdade largamente ultrapassadas pelo que em ti um dia te deve te pertencer propriamente. Ou seja, comunga mais com a luz e avança firme. Pratica mais a meditação, a abertura à luz e avança não tão apanhado pela ignorância reinante ou pela manipulação e massificação sujeitante que tanto faz de senhor desta sociedade e causando tanto sofrimento e tanta ignorância. Bueno Ra estimula-nos aqui a subirmos a um nível de encontro com a nossa própria luz interior e sabermos assim atingir a interioridade do mundo espiritual e da divindade que esta sua pintura
também nos mostra um pouco. Possamos nós então atingir mais esta comunhão com a luz e avançar para o Sol primordial e divino. Om Tat Sat, Om Tat Sat. Pax, se quiser meditar um pouco, feche os olhos e invoca a luz e as bênçãos dos mestres, dos anjos e da divindade. Amém, amém, amém. Pax.